Boa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o vídeo tá um pouquinho tarde, né? Fiz à tarde porque de manhã não deu para me fazer, porque eu tive outros compromissos. Mas estamos aqui para fazer essa mensagem que eu tenho certeza vai falar muito ao seu coração. Amém? Hoje, amados, eu queria trazer uma palavra aqui para nós sobre a Páscoa, né? Afinal de contas, hoje, Sexta-feira Santa, nós celebramos a ressurreição, né? Aliás, a morte de Cristo. E no domingo que vem agora, nós estaremos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante nós sabermos o que esse dia significa para nós cristãos. Nós apenas não comemoramos isso, nós apenas não celebramos um dia como se fosse um feriado qualquer. Para nós cristãos do mundo inteiro, tem um significado muito grande. Por quê? Porque foi o ato de Jesus Cristo ter consumado todas as coisas e nos ter libertado do pecado. Lá em Mateus 27, 35, né, que nos fala sobre, o capítulo 27, melhor dizendo, nos fala sobre a crucificação de Jesus, sobre tudo que aconteceu naquele dia, quando ele foi preso, quando ele foi levado até Pôncio Pilatos, onde ali ele foi interrogado, onde ele suportou, depois de ser interrogado, foi trocado por Barrabás, a pedido de um povo totalmente, na minha opinião, naquele momento, ensandecido pela fúria do diabo, pela fúria do opressor. E nós vemos ali todo o enredo. Pôncio Pilatos, num primeiro momento, ele parece ser bonzinho, ser uma pessoa que quer livrar Jesus, na verdade, da morte. A intenção de Pôncio Pilatos ali, na verdade, se você for ver, ele estava propenso, na verdade, a libertar Jesus. Então, assim, ele achava, e de fato ele tinha esse poder, humanamente falando, ele tinha esse poder de libertar Jesus ou mandar prendê-lo. E, como não querendo aqui brincar com um político, mas já brincando, como todo bom político, ele cedeu. Obviamente que tudo isso, amado, tinha um pano de fundo da vontade de Deus. Deus estava no controle naquele momento. Jesus sabia de tudo isso. Ele veio para isso. Veja que não tinha outra alternativa para Jesus Cristo, porque ele sabia que ele veio para isso. Ele veio exatamente para passar por tudo isso. Por quê? Porque se ele não tivesse passado, meu amado, minha amada, por tudo isso, provavelmente eu e você hoje não estaríamos em casa, num feriado, celebrando a crucificação de Jesus, celebrando a morte do Senhor Jesus Cristo, e daqui a 2 dias celebrando a ressurreição, que é o domingo de Páscoa. Então, não tinha outra alternativa. Mas Pilatos, até num dado momento ali, ele é persuadido pela sua esposa a não ceder à voz dos seus opressores, aqueles que gritavam crucificam, crucificam. E nós vemos ali durante todo o capítulo 27, depois você pode ler aí,
que após Pilatos ter lavado as suas mãos e dizer que, olha, eu lavo as minhas mãos, eu não quero mais saber disso, eu tentei de todas as formas, mas agora é com vocês. E ele entrega ali Jesus para ser para ser açoitado, bateram muito nele. Quem assistiu aquele filme A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Já faz muitos anos já que esse filme foi feito, vai perceber o tanto que ele sofreu. Vai poder ver, são cenas muito fortes, o corpo de Jesus de fato fica dilacerado, né? Mas ele sofreu tudo isso para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Eu estivesse falando e você estivesse me ouvindo. Então isso é maravilhoso. Isso não é motivo de para nós ficarmos tristes, para nós ficarmos até de certa forma um pouco irados com aquelas pessoas, né? Porque afinal de contas mataram o nosso Senhor. Mas é motivo de nós nos alegrarmos. Por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, meu amado, meu irmão, de novo, eu e você não estaríamos aqui. Não teria sentido nenhum nós estarmos aqui. Mas Jesus ele veio, ele cumpriu todo o propósito que Deus determinou para ele. E nós vamos vendo ali, né, na sequência dos versículos do capítulo 27, que ele foi açoitado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram uma capa de escarlate, puseram uma cana na mão dele, e todas essas coisas. Ele teve que suportar uma longa distância até o Gólgota, para ser crucificado, até que um soldado pega ali o Cirineu e coloca ele ali para ajudar Jesus, para poder chegar ali no Gólgota para consumar a crucificação de Jesus. E a gente continua vendo que Jesus suportou tudo isso. A palavra de Deus diz que a Páscoa ela é anterior ao cristianismo. Essa é a grande verdade. Quando você lê lá o Velho Testamento, a Páscoa ela foi instituída no Êxodo. Você pode ler lá, eu não me lembro o capítulo, se é o capítulo 20, ou enfim, né? Mas está lá registrado no livro de Êxodo que no penúltimo dia em que o povo de Israel estava ali cativo, Deus ele manda Moisés novamente e Arão falar com o faraó não escuta de novo, e foi a última praga, que foi o quê? A morte dos primogênitos. E Deus havia dado uma ordem para Moisés, para que todo o povo de Israel ficasse em suas casas e comemorasse a Páscoa. Então a Páscoa ela é anterior ao cristianismo, ok? Então, e a Páscoa, meu amado, ela é lembrada por um cordeiro. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que Jesus veio. Jesus literalmente veio para ser um cordeiro, para morrer no meu e no seu lugar. Então, é motivo de muita alegria, de muita celebração, de muita comemoração. Louvado seja Deus, porque Jesus se deixou moer, né? E lá no capítulo 53 de Isaías, quando você lê, você vê essa menção também, que a Deus agradou moer Jesus. Amados, nós não seríamos capazes disso. Eu acredito que ser humano nenhum seria capaz de passar por tudo que Jesus Cristo passou. E ele passou com muita propriedade. Ele venceu a morte,
Um dos ladrões que estavam com ele ali naquele momento da crucificação foi salvo, porque ele reconheceu que Jesus de fato era o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele aproveita, né, ele entende, os olhos deles são abertos e ele pede para que Jesus o perdoasse, que perdoasse os seus pecados. Então, Jesus ele suportou tudo na cruz para que nós pudéssemos estar de novo comemorando mais uma Páscoa. O amor que é Jesus foi crucificado e desistiu de tudo para nos resgatar. Então, o papel de Jesus na crucificação foi para nos resgatar. Resgatar o quê? Da morte eterna, né? Do pecado, das misérias que a vida muitas vezes nos impõe. Jesus ele suportou a cruz para que eu e você não precisássemos suportar. Hoje, amados, muitos de nós vivemos numa prisão espiritual, vivemos como é que eu vou dizer? Numa prensa, sabe? Somos pressionados constantemente, somos muitas vezes provados, somos muitas vezes tentados pelo nosso inimigo, para que nós venhamos desistir. Mas quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus aqui na cruz, quando ele diz lá que está consumado, isso na verdade não foi uma derrota. Talvez o diabo ele tenha pensado assim: bom, agora ele morreu, tá tudo certo, não existe cristianismo, vai parar por aí, os seus seguidores também vão parar por aí, todos vão se dispersar, depois vão morrer e vida que segue. E eu vou continuar tirando o homem da presença de Deus. Só que foi um engano terrível, né? Foi um engano fenomenal da parte do nosso inimigo. Porque ao terceiro dia, Jesus ali já colocado no sepulcro, por José de Arimateia e algumas mulheres que acompanhavam Jesus, colocaram ele naquele sepulcro, rolaram a pedra, uma pedra muito grande, pesadésima, muito pesada, e o corpo de Jesus ficou ali. Quando foi no domingo, as mulheres, elas foram lá, eles tinham o costume de ungir, né, o corpo, limpar o corpo, tudo mais tal, e elas se depararam com a pedra removida. Por quê? Porque a palavra de Deus, meu irmão, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida, ela se cumpre na sua vida, ela se cumpriu na vida do próprio Jesus Cristo, que é Deus. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia, e o próprio Jesus falou disso várias vezes durante os seus 3 anos de ministério aqui na terra, que ele ressuscitaria. Ao terceiro dia, ele ressuscitaria. E foi de fato o que aconteceu. E, obviamente, né, aquelas mulheres ficaram assustadas e tudo mais tal. Porém, um anjo que estava ali disse: olha, não procurem aquele que ressuscitou entre os mortos, mas vá até os seus irmãos, porque ele está lá com eles. E é quando Jesus aparece para os seus discípulos. Então a Páscoa que nós cristãos celebramos não é de um Jesus morto, não é de um Jesus crucificado, não é de um Jesus pregado no madeiro, ainda que tenha muito significado, né? A cruz para nós cristãos tem um significado muito grande, traz muita alegria, esperança, conforto,
um espírito de sensatez, algo que nos toca, algo que nos move. Mas o motivo maior de nós comemorarmos a Páscoa é saber que Ele está vivo. E como diz a palavra de Deus, desculpe se eu não estou citando aqui os versículos aqui, porque para não tomar muito tempo, mas depois eu coloco na descrição. É saber que hoje Jesus ele está assentado à destra do Pai e intercede por nós, intercede por mim, intercede por você. E que grande privilégio é saber que Ele, de novo, morreu por nós. Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida. Por quê? Porque nós não merecíamos a salvação. Essa é a grande verdade, meu irmão, minha irmã. Nós merecíamos o inferno. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas muitas transgressões, nós merecíamos o inferno. Mas por causa da atitude de Jesus, por causa daquilo que ele fez, de deixar-se moer, de deixar-se ser crucificado, hoje eu e você temos livre acesso ao trono da graça. Então a Páscoa para nós tem que ter um significado muito maior do que muitas vezes o mundo quer infringir. Hoje a Páscoa nós sabemos que é um baita de um comércio, embora esse ano aqui muita gente disse que não ia comer o ovinho lá de chocolate, né? Porque está muito caro e chegou ao absurdo de ter até que fazer financiamento ou parcelar esses ovos de Páscoa aí de chocolate em 12 vezes. Mas tudo isso é muita brincadeira. Mas a seriedade da coisa é saber que nós não comemoramos um dia simplesmente porque é a Páscoa. Nós comemoramos porque é o dia em que Jesus deixou-se moer, amém? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu espero que essa palavra simples, ela te traga algum esclarecimento sobre a Páscoa, porque a Páscoa não é comércio. A Páscoa, como infelizmente foi introduzido na cultura mundial, que a Páscoa é um dia para se comer ovo de Páscoa, para se comer peixe, para se comer essas coisas todas. Mas não é. O significado real da Páscoa é saber que Jesus, ele consumou naquela cruz e ele levou sobre si, naquela cruz, os meus e os seus pecados. Então, que nós venhamos refletir sobre essa realidade, que nós venhamos refletir sobre essa verdade, não só hoje, tá, irmãos? Porque às vezes nós celebramos a Páscoa e a ressurreição de Jesus somente nesse final de semana, né? E eu não acho errado as pessoas comemorarem, fazerem encenações, etc, essas coisas e tal. Mas nós precisamos lembrar da ressurreição de Cristo todos os dias. Todas as vezes em que nós acordamos. A primeira coisa que nós deveríamos fazer é: Senhor, obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque a tua palavra se cumpriu. E obrigado porque eu faço parte de toda essa história. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter ainda uma boa Páscoa, né? Celebre a vida de Jesus em tua vida. Celebre aquilo que ele fez, porque ele pagou um alto preço por mim e por você. E eu creio que o coração do Pai, naquela ocasião, apesar de eu acredito estar muito dolorido por ver o seu filho único, né, ter sido moído pelos nossos pecados. Mas isso tudo foi um plano de Deus,
e louvado seja Ele por isso. Amém? Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí de joinha. Comente aí se você gostou, se você não gostou, porque os seus comentários me ajudam a melhorar, né? E tudo isso aqui é feito com muita simplicidade, não tem nenhuma técnica, nada. Eu estou aqui fazendo isso diretamente do meu celular, aqui dentro do quarto do meu filho. Então, assim, não é nada muito, não é nada super estrelado nem nada. É esse que vos fala, e eu creio, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que Deus resplandeça a luz dele sobre você e te dê a paz. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.